Bom dia, meus amados, que a graça do Senhor nosso Deus seja conosco. Estamos mais um momento para aprender a palavra de Deus nessa manhã, nesse tempo, que seja um tempo de aproveitamento, né? Como eu digo sempre, cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós participamos de um banquete espiritual. Para mim, é um tempo de grande honra estar dividindo com os irmãos essa graça. E hoje eu quero falar da fé que um centurião tinha, e eu tenho como uma fé racional, né? O texto está em Mateus, no capítulo 8, os versículos de 5 a 13, e esse centurião de Cafarnaum nos dá uma lição de uma fé racional. Quando a gente fala de fé, a tendência das pessoas é pensarem que a gente crê cegamente, quando na verdade a gente não deve crer assim, cegamente. A gente crê pela graça, né, e pela fé. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Nós vamos verificar aí dos versículos de 5 a 13. Esse texto da palavra de Deus para a nossa reflexão dessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião, porém, lhes respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e te seja feito conforme crestes. E naquela mesma hora o seu servo ficou curado. Vamos orar ao nosso Deus para que essa palavra seja recebida de bom grado no nosso coração, né? Senhor nosso Deus, nós te amamos, nós te adoramos, nós nos colocamos essa manhã na tua presença, queremos aprender do Senhor. Louvado seja o teu nome, graças te damos pelo teu cuidado. E nos colocamos aqui, Senhor, para aprendermos mais um pouquinho da Tua palavra, tirarmos lições para as nossas vidas desse texto sagrado. Nos ajuda, no nome de Jesus. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amado, nós estamos diante de uma fé que eu tenho como uma fé racional. Porque esse centurião, ele não busca Jesus, ele não se coloca aos pés de Jesus, tendo Jesus como uma pessoa natural. Pelo contrário, ele se coloca, ele se lança aos pés de Jesus, como sendo Jesus uma grande autoridade. Só que uma autoridade celestial. Ele compreende que do jeito que ele tem autoridade aqui na terra, para dizer ao seu soldado: vai e ele ir, vem e ele vir, dizer ao seu servo: faz isso e ele fazer,
ele imagina que Jesus também tem a mesma autoridade com relação aos céus, porque assim como ele estava munido de autoridade, digamos assim, representando a lei aqui na terra, ele entende que Jesus estava ali representando uma lei celestial. Então a gente vê que há uma razão nessa crença, né? Ele está crendo naquilo que é o grande poder de Deus, está crendo naquilo que Deus poderia fazer usando ou utilizando-se da vida de Jesus. Isso é que me chama a atenção. Por exemplo, ele manifestou uma grande confiança em Jesus. Nós observamos no começo da leitura que diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Então a gente vê aqui que o fato desse centurião ter a sua importância como uma autoridade, mas ele se apresenta diante de Jesus demonstrando uma grande confiança, porque ele chega implorando. Então ele chega como se estivesse diante, e ele estava, né? Mas só de maneira espiritual ele poderia ver isso, diante de uma grande autoridade, de alguém que realmente poderia resolver o seu problema. A gente vê aqui que há essa razão, né? Porque a doença do seu servo era uma doença incurável. Como ele diz aqui, né, no versículo seguinte: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Então, assim como era a lepra naquela época, assim como é o Covid-19 hoje, por exemplo, que a gente percebe que ainda é uma doença incurável, apesar de que hoje, pela tecnologia, pelo avanço da ciência, né, então as pessoas já têm uma previsão de quando vai sair uma vacina, né? Mas naquela época não. Eu creio que por essa situação aqui que é apresentado pelo centurião, o seu servo provavelmente padecesse aqui de um câncer, né? De algo muito sério, de algo muito grave, né? Vamos pensar aqui num câncer, alguma coisa que ele sofria, né? De maneira terrível, né? E aí ele entende essa situação, corre até Jesus, a gente entende que ele confia no poder da palavra de Jesus. No versículo 8 aí, na parte B, que a gente pode acompanhar, diz assim, ó: mas o centurião respondeu, né? Porque Jesus disse: irei curá-lo. Então o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então o que é que a gente aprende aqui? O centurião, ele não queria se demonstrar importante ou mais importante do que os outros. Ele sabia que mesmo aquele seu servo estando na sua casa, Jesus poderia com uma palavra resolver a situação. Não precisava Jesus ir até aquela casa. Com uma palavra, ele poderia resolver de uma vez por todas a situação daquele jovem. Ele crê na palavra de Jesus. Não precisa nem a presença física. Veja como ele sabia fazer a diferença das coisas. Ele, como policial e cuidando de vários policiais, a presença física dele era muito importante. Porém, Jesus, como algo ou alguém celestial, não precisaria, apenas uma palavra e o servo dele ficaria curado. Então a gente observa aqui também uma fé racional, né? Porque ele tem uma razão de autoridade muito forte, e por ter essa razão de autoridade, ele entende que Jesus é um cidadão dos céus. E por ser um cidadão dos céus, tem poderes, né? Que ao homem não é atribuído. E me impressiona quando ele confia no poder da palavra de Jesus, né? Ele diz: apenas manda com uma palavra e o meu rapaz vai ser curado. Eu vou aprendendo aqui, nessa pequena observação dessa palavra para essa manhã, que essa fé racional faz a gente ter uma intimidade maior com Deus, né? Porque faz a gente ser humano, né? E apresentar-se diante de Deus como humano e colocá-lo na posição dele. Porque quando a gente tem uma fé, digamos assim, uma
uma questão de religião, uma questão de algo como sendo tradição, então a gente faz por fazer, a gente vira tipo um papagaio, a gente se apresenta por apresentar diante de Deus, a gente faz o que vê as outras pessoas fazendo, a gente se encanta com os resultados na vida das pessoas, né? Mas a gente não tem a nossa própria experiência, a gente não tem nosso próprio momento com Deus. E eu creio que todos nós crentes, é de essencial importância que tenhamos a nossa própria experiência com Deus, né? Que tenhamos o nosso momento especial com Deus, né? E ele tem o seu momento aqui com Jesus e ele crê na palavra, né? Sua alta posição não o impediu de buscar ajuda a Jesus. A gente vê que ele é um homem de alta posição, né? O versículo 9 deixa claro aí, né? Porque ele diz, eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, digo àquele, vem, ele vem, e digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Então ele colocou-se numa postura que ele tinha controle com os soldados, assim como ele entendia que Jesus tinha total controle com a enfermidade, com aquilo que não agradava a Deus, né? Que com apenas uma palavra ele poderia dizer aquela doença sai e ela simplesmente sair. Dizer àquele servo que estava deitado, levanta, e ele simplesmente levantar. Era uma fé racional porque ele entendia que do jeito que ele poderia fazer isso, porque ele era munido de autoridade e os seus soldados iam servi-lo, Jesus também poderia, né, com os poderes, ou mover com sua palavra, os poderes celestiais. E é um momento bacana, né, daquele homem ali que o seu poder aquisitivo, a sua postura ou a sua alta posição não o impediu de buscar ajuda. Quando ele viu que ele não podia fazer nada com aquela doença, ele não podia mandar aquele servo levantar, que jamais ele iria levantar, porque ele estava morrendo. Então ele busca Jesus e resolve assim a sua situação. A sua fé causou admiração ao próprio Jesus. É o que a gente vê aí no versículo 10, né? O próprio Jesus, quando o ouviu, ficou admirado com o seu comportamento. E entendeu que no seu raciocínio, ele estava realmente glorificando a Deus na pessoa de Jesus. É o que Jesus diz aí, ó. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ou seja, nem mesmo no meio do povo escolhido por Deus, nem mesmo no meio do povo separado ali, chamado povo de Deus, para quem ou para os quais Jesus veio, ele havia encontrado fé assim. Ele encontrou a fé nesse homem de Cafarnaum ali, que apenas entendia a sua autoridade. Mas eu fico pensando, como autoridade, talvez ele já tivesse até ouvido falar de Jesus. Talvez ele já tivesse até ouvido falar dos milagres, falar de alguém que eles talvez precisassem prender, não sei. Ele era autoridade. E ao ouvir falar de Jesus e dos seus milagres, ele teve uma postura diferente. Ao invés de buscar Jesus para criticá-lo, para observá-lo, então, pelo que ele ouviu, ele viu que era possível fazer diferente. E ele buscou Jesus para algo diferente, para algo melhor, para algo que poderia transformar a sua casa por meio da cura daquele seu jovem. Então, por isso que nos impressiona, né? Causa aí no Senhor Jesus uma admiração. Você já pensou? Você poder causar em Jesus uma admiração pela sua fé? Quando tudo parece estar perdido, parece estar descontrolado, você poder alcançar o coração de Jesus com a sua fé? Você já pensou como é agradável ao coração de Deus aqueles que o amam, aqueles que o buscam verdadeiramente, aqueles que de maneira racional, porque o apóstolo Paulo fala muito nesse culto racional, né? Que a igreja de Corinto ali, por exemplo, queria fazer um culto irracional, um culto onde eles acabavam
falando em língua, eles acabavam tendo um culto espalhafatoso, um culto todo movido a emoções, quando na verdade eles estavam esquecendo coisas primordiais que eram os ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo, né? Pregar e viver o amor, a igualdade, a unidade. Então, aquela igreja ali estava vivendo a desigualdade na realidade, né? Então, aqui a gente observa que a palavra aqui vem dizendo que realmente o próprio Jesus, ele teve ali uma admiração, porque aquele homem estava fazendo de maneira correta. O que o apóstolo Paulo exortou os irmãos ali em Corinto, né? E disse que eles precisavam ter um culto racional. E como seria esse culto racional? Né? Então a ideia ali de você ter um pensamento bem importante, um texto da palavra de Deus vai orientar-nos, né? Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai trazer ali a ideia do que é um culto racional, né? Na carta aos Coríntios, ele exorta os irmãos a estarem buscando a igualdade, buscando a unidade, buscando a santidade, porque os atos daqueles irmãos, em tudo, na ceia, tudo que eles iam fazer, não mostravam o amor de Deus, não mostrava. Inclusive, ele tem um capítulo inteiro, capítulo 13, né? Ali, falando sobre o amor, né? Para dizer que todas aquelas outras coisas iam passar, mas o amor jamais passaria. E aqueles irmãos teriam que compreender isso, que ia passar todas as coisas, mas inclusive profecia, né? Que eles eram, né, aí envolvidos com ser melhor do que os outros. O apóstolo Paulo exortava a igreja ali a ter amor. Da mesma forma, quando ele vem para os romanos, já que ele não pode falar de amor, né, porque para os romanos falar de amor era imoralidade, eles não sabiam compreender essa palavra, assim como o mundo hoje não compreende. Quando fala de Deus, que Deus é amor, eles entendem de maneira totalmente diferente, né? As pessoas dizem que faz amor, que é possível fazer amor e tal, mas a Bíblia diz que Deus é amor. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, aqui no capítulo 12, né, e ele vai dar uma demonstração de o que é a verdadeira unidade nos dons, né? Ele começa dizendo: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o segundo versículo desse capítulo é: e não vos amoldeis, não tome forma, né, ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As pessoas aqui, os romanos, eles queriam, como o mundo hoje quer, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas não tinha como, né? Porque eles eram homens naturais, e os homens naturais não compreendem as coisas de Deus. Então, o apóstolo Paulo deu aqui a receita, né? Como é que eles tinham que fazer culto? Culto racional, deixasse de ser religiosos, que eles fizessem culto verdadeiros, culto com razão, adorando a Deus. Aí como é que eles tinham que adorar? Se desfazendo da imoralidade, porque ele diz logo aqui, ó, apresentando o vosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, não apresente o seu corpo para a imoralidade. Era assim que os romanos se comportavam, né? O homossexualismo, uma série de coisas de imoralidade era normal entre os romanos. Aí ele vai dizer aqui, né? Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, o que é isso? É um culto racional. Só você pode apresentar, porque assim, você pode ser tipo um papagaio, né? Fazer o que as pessoas estão fazendo, falar o que as pessoas estão falando,
mas você pode também ter um culto racional, que é o que eu acredito que o centurião teve aqui. Ele não foi pelo que as pessoas, pelo que os israelitas, ele foi na sua conclusão, do jeito que eu faço com os meus soldados, Jesus é capaz de fazer, porque assim como eu represento a lei aqui, Jesus representa uma autoridade maior numa lei espiritual. Né? E a gente vê aqui que a sua fé foi ricamente recompensada no versículo 13. Né? Porque o que acontece? Como ele não quer que Jesus vá à casa dele, diz, olha, apenas com a palavra vai dar certo. Aí a gente vê aqui no versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. O que também me chama a atenção. O centurião ainda tinha um translado, ainda tinha uma viagem para chegar em casa e ver o seu servo. Mas o texto diz que naquela mesma hora ele ficou curado. O que é que significa isso? É que quando ele chegou lá, ele perguntou, né? Ele perguntou que horas ou a que horas aquele seu servo havia curado. E com certeza o pessoal ali anunciou a hora e ele entendeu. Foi a hora que eu estava conversando com o mestre, foi a hora que eu estava me colocando na presença do mestre pedindo por ele. Né? Então a gente vê que a palavra de Deus, ela traz para o nosso coração essa certeza tão boa que nós temos com relação àquilo que Deus tem para nós, né? Aquilo que Deus tem para o nosso coração, aquilo que Deus reserva para o nosso coração como ensinamento. E como eu sou feliz com relação a esses ensinamentos de Jesus, né? A esses ensinamentos que Jesus tem para conosco, né? Esse mesmo texto você vai observar em Lucas, no capítulo 7, e ele vai contar de uma maneira bem especial, afirmando ou confirmando a mesma história aí de Mateus, né, em relação a esse grande acontecimento, para que possamos, assim, ter uma certeza, né? E a ideia é que Lucas, ele conclui, para não deixar dúvida com relação a essa palavra de Mateus, ele vai concluir dizendo assim, quando os emissários, né, os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Né? Então veja que, ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei fé tamanha. No Evangelho de Mateus, ele vai dizer, vai e seja feito conforme a tua vontade. E aí ele, naquela mesma hora, quando a fé dele é trabalhada ali, o seu servo fica curado. Isso a gente vê algo de maravilha. Uma coisa que eu quero só compartilhar com os irmãos é com relação a esses versículos 11 e 12. Né? Quando Jesus continua a sua conversa e diz, digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, né? Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é uma linguagem figurada para o inferno. Por que Jesus disse isso? Né? Então, o próprio Mateus, no capítulo 22, versículo 13, vai falar ali daquele grande banquete, daquele momento que aquele homem manda buscar as pessoas, né? Aquele homem quer que aquelas pessoas participem do seu banquete, e aí são 3 levas de pessoa, e no final, quando aquele dono da festa vai passear no meio da festa, ele encontra uma pessoa com as vestes não nupciais, com as vestes não adequadas para aquela festa. O que a gente aprende ali, que ele manda lançar aquele homem fora, né, fora da festa, é que ele tinha tudo para estar bem ali. Ele foi convidado, ele não pediu para vir. Ele foi convidado, insistiram para que ele viesse para uma festa, e quando ele vem para a festa é posto para fora porque está com uma roupa não adequada. É como as pessoas que se convertem, por exemplo, e vêm para a igreja do Senhor Jesus, e acha que por ter sido convidado, alguém foi na casa, fez um estudo, Jesus foi apresentado de uma maneira tão maravilhosa, misericordiosa,
aquela pessoa acaba achando que pode vir do jeito que está e permanecer do jeito que está. Bebia, continua bebendo, continua achando que um vinhozinho é legal e etc e tal. E permanece na igreja, às vezes omite alguns dos seus pecados, porque acha totalmente natural. Não é pecado e tal. E aí vai levando a vida. Está aqui a classificação. No dia da vinda do Senhor não vai estar com as vestes nupciais, não vai estar com as vestes adequadas para as bodas do Cordeiro. É isso que Jesus quis dizer aqui. Virão pessoas de tudo que é lugar, se assentarão, tomarão lugar dessas pessoas, né? Então, Jesus, na verdade, deve ser o nosso referencial. Jesus, na verdade, deve ser o referencial das pessoas que querem crescer na fé, né? Então a gente tem que compreender isso. Compreendendo essa palavra de Jesus, o reino de Deus é para aqueles que se tornam filhos. Não é para aqueles que se acham filhos. É para aqueles que se tornam, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus passa a ser Senhor, eles passam a ser filhos, e aí eles estarão seguros. Não é porque ele foi convidado, não é porque existe um evangelho da graça sendo pregado, que ele vai querer vir para a igreja e permanecer do jeito que estava. De forma nenhuma. Não pode permanecer do jeito que está. Jesus tem que fazer uma transformação. Veja a postura desse centurião, que impressiona Jesus, inclusive, com a sua fé, né? Ele, quando sabe o que está acontecendo na sua casa e que ele não consegue dar jeito, então ele corre, busca ajuda, diz que tem convicção de que Jesus pode fazer, porque ele sabe o que ele pode fazer aqui na terra, então ele tem um entendimento do que Jesus pode fazer, movendo os céus. Então que essa palavra venha trazer para o nosso coração uma alegria, né? Uma alegria porque eu peço ajuda a Deus, eu levo minhas dificuldades, meus pesos a Deus, na certeza que Ele pode fazer alguma coisa. Na certeza que Ele pode me ajudar. E eu levo com total tranquilidade, seja o peso que for, porque é uma ordem de Jesus. Vinde a mim, que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso, humilde de coração. Então eu tenho que me mover nisso. Então, se você tem uma fé com base na vida dos outros, então não se desespere. Seja qual o problema que você estiver passando, como essa doença, por exemplo, assim era também na vida desse servo, entrega ao Senhor, confia no Senhor que tudo vai dar certo. Amém? E que nesse domingo você tenha um tempo para passar o restante desse dia pensando no Senhor, e logo mais à noite estaremos aprendendo mais um pouquinho dessa palavra, que tem sido para o nosso coração maravilhosa. Tem trazido para o nosso coração maravilha. Lembre-se, sua fé deve ser racional. O culto racional é aquele que você entende o que está acontecendo. Você é humano, Deus é Deus, na posição dele. Ele vai continuar sendo Deus Todo-Poderoso e você vai continuar sendo servo, pequeno servo, um vaso de barro, a ser enchido pela graça de Deus. Porque o seu valor não está no exterior, o seu valor está no interior, naquilo que está dentro. Por isso que a palavra vai falar dos vasos, né? Você vê um vaso de ouro, não precisa colocar nada dentro, que ele por si só tem um mega valor. Mas aí também existe um mega valor no vaso de barro, não pelo vaso, mas por aquilo que está dentro. Então, permita ser um vaso de barro e deixe Jesus encher tua vida. Com a graça de Deus, você vai também ser um vaso valoroso para o louvor da glória do nosso Deus. Deus abençoe e que durante esse dia você possa pensar na grandeza desse Deus e faça do seu culto, do seu momento com Deus, das suas conversas com Deus, momentos racionais, momento de razão. Que a graça do Senhor seja conosco. Deus abençoe você e a sua família.